com a lição de hoje, né? Continuação de muitas moradas na casa do meu pai. Que a semana passada a Sueli fez diferentes categorias de mundo habitados. Hoje é a destinação da terra, causa das misérias humanas, item 6 e 7. O texto é pequeno, então eu vou ler. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. Daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhamento, do ponto de vista em que se colocam os que emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres de razão, que povoam os inúmeros órbitos do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que leve em conta a destinação e a natureza do que as habitam. Bom, vou ler primeiro o item 6, explicar esse item, né? Depois a gente lê o item 7 e explica. Então, destinação da terra, causa das misérias humanas. Destinação da terra, qual a destinação da terra? Nós sabemos que que a terra é um mundo de provas e expiações. E a destinação dela é se tornar um dia, né, um planeta de regenerado. Nós vamos entrar, né, a gente já está na porta, né, não sei quanto tempo dura essa porta, para entrar em regeneração. Depois ele se torna um planeta regenerado. Essa é a destinação da Terra. E as causas das misérias humanas. Como a Terra é de provas e expiações, a miséria humana ainda predomina o sofrimento, né? Predomina o sofrimento, predomina também a maldade, predomina as inquietações de almas, assim, muitos desequilíbrios, né? Então há uma desigualdade muito grande aqui na Terra ainda, de sentimentos. Então há espíritos que já alcançaram uma certa evolução, já estão num caminho já de fazer a sua reforma, a sua mudança, e há outros que nem começaram, eles estão habitando aqui, né, que ainda não compreenderam, ainda não acharam que eles devem procurar essa mudança. Eles estão aí vivendo as suas vidas, ligados às suas coisas materiais, mas progresso material. Muitos ainda vivem as paixões, né? São ligados apenas às paixões. Ainda há espíritos criminosos mesmo, que habitam entre nós, né? Que ainda não se voltaram para o bem, ainda não acendeu no coração deles essa luz. Mas há muitos espíritos que já estão fazendo o seu trabalho de progresso, né? Que já estão trabalhando essa reforma íntima dentro de si. E esses, né, eles estão já, alguns nem começaram esses trabalhos, outros ainda começaram já a entender que precisam trabalhar esse progresso, e outros já estão fazendo esse progresso. E alguns já habitaram aqui, né, que já partiram, ou alguns ainda estão aqui, que já são bastante evoluídos, já fizeram a sua evolução e vieram para outros planetas, de outros planetas. Como há muitas moradas na casa do Pai, como dito, né, alguns planetas, um deles chamado de planeta Capela, emigrou de lá muitos espíritos já bastante avançados em inteligência para o planeta Terra, quando a gente ainda estava
Na época, assim, o planeta Terra ainda estava bem primitivo. Os povos que habitavam aqui na época eram bem primitivos ainda. Quer dizer, ainda não tinha nem ideia dessa evolução que a gente já está tendo hoje. E esses espíritos vieram e trouxeram uma grande contribuição para a humanidade da Terra, para auxiliar no progresso da Terra. Por que eles vieram para cá? Porque lá o planeta passou por uma transformação, por uma mudança, né? Saiu do planeta, não sei se de provas e expiações, para o planeta regenerado, ou se já estavam mais avançados, né? Quem tem esse livro, como que chama? Exilado de Capelas, né? Lá vocês podem confirmar melhor. Então, eles foram convidados a se retirar porque eles não quiseram evoluir, né? Mas eles eram muito evoluídos em inteligência, mas estavam atrapalhando o progresso, porque eles estavam voltados, estavam no outro nível, né? Voltados mais para as paixões ainda. Mas, como o planeta passou de um estágio a outro, eles não tinham mais, não conseguiriam mais conviver ali, viver ali, porque as vibrações deles já não alcançavam a vibração dos outros seres daquele planeta que já tinha evoluído. Então eles tiveram, né? Pode-se dizer que alguém poderia dizer que é um castigo, mas não, a misericórdia de Deus concedeu que eles viessem para cá. E aqui eles habitaram por um longo período, deixaram contribuições, as pirâmides do Egito, muitos monumentos, muitas coisas que o homem hoje em dia nem explica como que foi construído, né? Que foi construído por eles. E eles atingiram aqui, eles devem ter sofrido, porque quando eles vieram para cá, os habitantes daqui eram totalmente primitivos ainda, eram na época das cavernas, e eram pessoas ainda que não tinham o mínimo, né, de conhecimento, nem moral, nem inteligência, né, nenhuma material. Eles ainda estavam fazendo esse processo de desenvolvimento da inteligência. Provavelmente eles sofreram, mas esse sofrimento trouxe a eles uma evolução, né, moral que eles ainda não tinham alcançado. E eles voltaram e dizem que alguns ainda habitam aqui, ou já reencarnaram várias vezes, voltaram para cá porque acho que gostaram, né, de ajudar, né, eles deram a contribuição. Então a misericórdia de Deus é assim, ela dá a oportunidade. Eu estou citando essa parte porque o destino da Terra é esse, o de evoluir e se tornar regenerado. E aqueles que estão, né, ainda não mudarem as vibrações, não evoluírem moralmente, não fazer esse processo de reforma íntima, eles podem sim, no futuro, habitar um planeta de expiação, um planeta que está no começo ainda, né? Um planeta primitivo, que está começando. E a Terra, aqueles que estão aqui que já evoluíram, que vão evoluir ou já estiverem evoluídos, vão permanecerem aqui, já no planeta de regeneração, ou caminhar para outros planetas, né? Tudo de acordo com que uns podem avançar mais que os outros e habitar outros planetas, outras moradas mais evoluídas. Então, essa destinação da Terra, né, ela caminha junto com a evolução dos seres que aqui habitam, né, da humanidade que aqui habita. Então, todo esse processo, essas moradas do Pai, né, que a gente vai habitar um dia, vai depender da morada que nós trazemos dentro de nós, que nós também somos. A morada do Pai pode ser aqui, dentro do nosso coração. Então, alguns estão habitando essa morada dentro de si, num estado de ódio, de rancor. Então, ele está naquele momento, é a morada que ele está habitando. Outros estão habitando aquela morada do perdão, do amor, né? Do amor de Jesus, do amor de Deus, né? Eles estão dentro de si, naquela morada. E essa morada que ele habita aqui dentro dele é a morada que ele vai alcançar um dia.
nós temos as moradas materiais e as moradas espirituais, né? Essas moradas espirituais, quando a gente desencarna, a gente vai para um plano, para um local, e ficar lá um tempo nessas moradas espirituais, né? Assim como tem nosso lar, quem assistiu o filme, e outras instâncias espirituais, que as pessoas vão de acordo com as vibrações que ela habitou aqui, a morada do coração, que ela viveu aqui, né? Essa morada dos sentimentos. Então ela vai sintonizar. Jesus, ele dizia: há muitas moradas na casa do meu Pai, né? O Pai, eu estou com o Pai, o Pai está comigo, né? Ele sempre dizia isso. Quer dizer, ele estava em sintonia com o Pai. Por aí, ele era sábio nas palavras e singelo no que ele dizia. Mas se a gente for raciocinar, ele está dizendo: eu estou sintonizado com o Pai, eu estou em harmonia com o Pai, que é o que nós, que os sentimentos que a gente trabalhar dentro da gente vai fazer com que a gente habite essas moradas mais elevadas no plano espiritual, ou melhores, ou ser socorrido, ser amparado na hora do desencarne e lá permanecer estudando, aprendendo. E outros vão permanecer em instâncias assim, bem rudimentar ainda, bem sofridas, né? Uma delas é o umbral, mas existem outras, existem várias, existem umas até piores, né? De acordo com a misericórdia. Por que o Pai é misericordioso? Porque a gente só vai para o local onde a gente vai poder permanecer de acordo com as nossas vibrações. Pessoas falam: então é castigo. Não, é misericórdia. Aqui mesmo nós podemos analisar cada um de nós. Tem ambiente que a gente não consegue ficar, que a gente vai: mas eu não me dou bem ali, não consigo. A gente nem sabe o porquê, mas aí a gente não fica lá. A gente vai para outro que a gente sintoniza, casa espírita, igreja, tudo é assim, né? Eu venho para essa casa espírita, a gente sintoniza, se harmoniza, se dá bem. Mas tem outras pessoas que podem entrar aqui e não se dar, não se sentir bem. Então assim também é nas moradas. Mas existe uma morada para ele, então ele vai evoluir naquela que lhe cabe de acordo com as vibrações que ele tem. O item 7. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem o julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital ninguém vê senão doentes e expropriados. Numa penitenciária veem-se reunidos todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio, uma alção, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E no mesmo modo que do hospital saem os que se curam, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Então, aqui deixa bem claro, né? Que a terra, ela pode ser um hospital, uma prisão, né? Um lugar insalubre, né? Um pântano, qualquer... Tem regiões na terra que a gente pode analisar, né? Países ainda que estão o pensamento deles ainda é tão rudimentar, né? Eles acreditam assim em coisas que a gente não cabe ainda na nossa mente, na nossa cabeça, né? Eles vivem, né, a vida deles de uma forma totalmente diferente. Alguns lugares já estão, a gente pode analisar a terra, dividir em muitas
países, né, cada um com as suas crenças, com a sua forma de viver, né, uns mais avançados, outros menos avançados, né, e as pessoas se agrupam ali naqueles lugares de acordo também com as afinidades. Eu acho que as reencarnações se dão dessa forma, né, nos lugares onde elas estão em afinidade. A gente vê a África, a gente analisa ali porque há tanto sofrimento, né? Não é a África inteira, porque existem muitos lugares. A África é um continente, existem lugares onde eles têm bastante avançado, mas tem lugares de uma pobreza que eles vivem numa situação tão difícil, né? Que chega, a gente assiste esses jornais, né? Assiste os noticiários, que dói muito ver aquela situação. Então, e eles estão ali em afinidades, juntos, né? Talvez resgatando alguns débitos ou em expiação, ou unidos ali por afinidades de espíritos. E em todos os lugares é assim. As pessoas se agrupam de acordo com as suas afinidades, né? E como ela disse que os hospitais, nem todas as pessoas vão ficar eternamente no hospital, um dia elas vão se curar e sair de lá, assim como nem todos os habitantes vão ficar em uma penitenciária a vida inteira, né? Porque um dia também eles vão sair de lá. Assim são os habitantes da Terra, né? Se a Terra é um hospital, é uma escola, né? Feliz daquele que está na escola, que não está no hospital nem na penitenciária. Espero que nós estejamos na escola, porque aí a gente está aprendendo, está estudando, está evoluindo, né? E um dia a gente vai passar de ano. Exato, você falou certo. Um dia a gente vai passar de ano, assim como o outro um dia vai sair do hospital ou vai sair da penitenciária, né? Que é a Terra, na verdade é a Terra. Mas isso tudo vai depender do quê? De quem que depende isso? De Deus? Do próprio homem, né? De nós. Não é de Deus. Nada. Deus, ele é tão sábio que ele criou a gente simples, humilde, ignorante, deixou lá, deu o livre-arbítrio. Né? Agora você, com seus próprios méritos, vai crescer, vai evoluir. Isso é misericórdia. Deixar que a gente vá aprendendo com os nossos erros, com as nossas dificuldades, né? Aprendendo com as nossas vitórias também. E cada vez que a gente erra, a gente é assim. Cada vez que a gente comete um erro, a gente sofre, né? Porque a nossa consciência já cobra. Nossa consciência já cobra. Hoje em dia, a gente já tem a consciência que é a nossa cobra de nós. E já teve uma época que nós nem sequer ficava triste. Né? Não importava para a gente, né? Mas hoje não, hoje a gente faz alguma coisa errada, na hora uma coisa mostra para a gente, nossa, e a gente não fica bem enquanto não fala com o outro, não pede desculpa, não se justifica, não é assim? Né? Porque aí a gente vai se sentir melhor, e aí a gente ora, a gente pede perdão a Deus, né? E como que a Terra um dia vai evoluir rapidamente se o homem também tomar uma decisão de mudar, né? De melhorar rapidamente, de se esforçar para essa mudança, porque tudo vem do esforço, né? Se um dia a gente desencarnar, a gente chega lá no plano espiritual, o juiz que vai vir cobrar da gente os nossos erros não é Deus, não é Jesus. Ele não cobra nada da gente, mas o juiz é a nossa consciência. E ela é implacável. É tão implacável que as escolhas que a gente faz aqui dependem muito dessa consciência quando a gente chega lá, né? Então nós fazemos escolhas que nos reajustem perante as leis de Deus, né? Ou seja, nas expiações, nas provas, para que a gente possa evoluir mais rapidamente. E, então, esse erro que a gente cometeu, os criminosos que a gente já foi numa época que a gente não lembra, né? Numa vida passada, provavelmente todos nós tenhamos cometido grandes erros. Graças à misericórdia de Deus, a gente não lembra de nada, para a gente poder começar novamente. Imagine se a gente lembrasse.
a gente não ia aguentar, saber que a gente foi um assassino, né? Não ia, porque tem coisas, pequenas coisas dá remorso, né? A gente já fica desestruturado, então a gente se desequilibraria muito. Isso não ajudaria na nossa evolução. Então, Ele é misericordioso em todos os sentidos. A gente que não sabe aproveitar. Porque se a gente usar os recursos que eles nos deixam, né? Um dos recursos é a prece, a oração, né? É o entendimento, né? Ele também disse, né? Jesus disse, eu sou o caminho, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diz ele, eu sou o caminho. Ele não disse para a gente ficar lá endeusando, adorando, né? Porque tem muita gente que, eu amo Jesus. Mas amar Jesus é o quê? Só amar Jesus não adianta. Eu tenho que seguir o que ele ensinou. Ele veio aqui e viveu. Viveu para que a gente pudesse, ele deu a lição pessoalmente, né? Ele viveu cada coisa, cada etapa aqui para que a gente seguisse igual, né? Perdoou, não discriminou ninguém, não odiou aqueles que maltrataram, né? Pediu perdão a Deus por eles no momento extremo da cruz. E o que ele ensinou foi só a lei de amor, a lei de bondade. E exemplificou pessoalmente cada coisa para que a gente pudesse estar dentro do Evangelho, né? Para que a gente pudesse seguir, aprender, né, com ele e colocar em prática. Porque o amor que ele quer de nós é essa mudança nossa, né? Seguir, trilhar o caminho que ele nos deixou, que ele exemplificou para nós, que ele viveu, que ele escreveu nas próprias atitudes, né? Com a vida dele. Quer dizer, não escreveu nem em lápis, nem em papel. Quem escreveu foi os que assistiram, mas ele escreveu vivendo, né? As atitudes, para que a gente pudesse seguir, para que a gente pudesse aprender. Então, é assim que a Terra um dia vai passar desse mundo, né, de provas e expiações para um mundo regenerado, né? Por enquanto nós vamos entrar, se estamos na porta, num mundo de regeneração, né? Quer dizer, de regeneração até o regenerado, nossa, nós vamos ter uma boa caminhada, né? Nós vamos fazer todo aquele processo de caminhar até lá. Quer dizer, estamos ainda em processo de cura, nós estamos ainda em convalescência, que é esse processo de regeneração, é isso, convalescendo, saindo dos desequilíbrios, das doenças espirituais, né? De tudo aquilo que não traz para a gente nenhum sentimento de paz, nada, né? Porque quando a gente odeia, quando a gente não perdoa, o nosso corpo fica doente, né? O nosso espírito fica doente. Então, quando a gente passa a trabalhar tudo isso, né? Trabalhar o nosso sentimento, nós vamos estar em um estado de convalescência, né? Melhorando assim tudo em nós, não só o corpo, como também espiritualmente.